Jardim Secreto. Esse é o tema do nosso encontro de mulheres que está acontecendo aqui de forma online e hoje nós vamos iniciar o nosso 5º dia do encontro. Estamos quase chegando ao final e eu espero que você esteja descobrindo esse jardim precioso que Deus tem para você. Eu sou Laís Avena e apesar de você estar ouvindo a minha voz, eu convido você agora para ter um momento só seu com Deus. Não faça isso de forma rápida, mas separe um tempo, escolha um lugar agradável, coloque a nossa plaquinha aí para não ser interrompida e escute o devocional. Abra seu coração para que a palavra de Deus te preencha do conhecimento dele. Vá até o fim, adorando a Deus e depois tendo seu momento de oração. Como você sabe, o nosso versículo tema está em Mateus capítulo 6, verso 6, que diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Ontem vimos que Jesus nos diz para ter consciência de com quem estamos falando. Ora a teu pai que está em secreto. Deus é nosso Pai e nós vimos 5 verdades maravilhosas sobre isso. Nós vimos que Ele nos tornou seus filhos, que Ele nos escolheu, que Ele nos conhece e não precisamos usar máscaras, que Ele sabe o que nós precisamos, que Ele nos disciplina e, acima de tudo, que Ele nos ama incondicionalmente. Um amor incomparável, ilimitado, inesgotável, incondicional. E hoje, continuando a falar desse Deus que é nosso Pai e que nos encontra lá no secreto, pois Ele está lá, Jesus vai acrescentar: e seu Pai, que vê o que é secreto, o recompensará. Hoje nós vamos nos ater ao fato de que o Pai vê o que é secreto. Jesus afirma aqui que para Deus não existem segredos, nada é oculto a Deus. Desde o começo de tudo, o homem sempre acreditou que poderia esconder coisas de Deus. Adão e Eva, após pecarem, a primeira coisa que fizeram está lá em Gênesis capítulo 3, versos 7 e 8. Então os olhos dos dois foram abertos, ficaram sabendo que estavam nus, por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Imaginem que cena mais ridícula! Adão e Eva com aqueles aventais de folhas, acreditando que estavam se escondendo de Deus atrás de árvores. Nos parece uma atitude tão tola, a mesma sensação de quando nós vemos uma criança colocando uma fraldinha na cabeça, acreditando estar escondida da sua mãe, e ela, na verdade, sabendo o tempo todo que ele está ali. O fato é que nós também, como crianças, acreditamos que na presença de Deus, no nosso jardim de oração, nós podemos nos esconder atrás de folhas de figueira. Eu vou dizer para você agora 5 coisas que nós buscamos esconder de Deus atrás das nossas folhas de figueira quando estamos orando. A primeira coisa que nós tentamos esconder são os nossos pensamentos. Estamos lá pensando várias coisas, pensando soluções, mas nossas palavras estão dizendo que confiamos na soberania de Deus, que estamos esperando em Deus, quando na nossa mente estamos lá com muitos pensamentos. Salmos 94:11 diz que o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe o quanto são fúteis. Quanto pensamos coisas que absolutamente não acontecerão, coisas que nos preocupam de modo excessivo. E Deus sabe e conhece todos esses pensamentos, então não adianta orarmos como se Deus não estivesse conhecendo aquilo que está passando em nossa mente. A outra coisa que Deus conhece com certeza são os nossos pecados. Salmo 19:12 diz: Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Pecados que nós mesmos não temos consciência, não reconhecemos como pecados, são conhecidos e reconhecidos por Deus. Ele conhece todos os nossos pecados,
Por isso precisamos pedir a Ele que nos mostre aqueles que nos são ocultos, para que nós possamos reconhecê-los, confessar e sermos perdoados. Deus também conhece as nossas feridas, as nossas mágoas, as nossas tristezas. Quantas vezes queremos enganar Deus dizendo: "Ai, Senhor, está tudo bem, estou feliz." E quando lá, dentro do nosso coração, no nosso íntimo, a falta de perdão, as feridas que os outros ocasionaram em nós, a amargura está presente. Nossa tristeza, nossas feridas, nossas cicatrizes não são ocultas ao Senhor. Também não são ocultos ao Senhor, e não adianta a gente querer esconder com folhas de figueira os nossos planos. Fazemos muitos planos e muitas vezes chegamos para Deus não apresentando diante dele aqueles planos que estamos fazendo, mas falando outras coisas, intercedendo e deixando de lado os nossos planos, de apresentar a Deus nossos planos, executando-os sem a direção de Deus, sem realmente nos prostrarmos aos seus pés, pedindo para que em tudo Ele abra nossa mente, nos dê sabedoria para agir. Isaías capítulo 29:15 diz: "Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, realizam suas obras às escuras e dizem: quem nos vê, quem sabe?" Isso acontece tanto com planos ruins, acreditando que Deus não está vendo nada, quanto com coisas até que aparentemente são boas, mas que nós não partilhamos com o Senhor. Ele sabe dos nossos planos, Ele sabe dos nossos pensamentos, Ele sabe exatamente o que se passa no nosso coração. A última coisa que eu vou falar aqui sobre os pensamentos, sobre o que Deus conhece, é que Deus conhece o nosso coração. Salmo 44:21 diz: "Deus não teria descoberto isso, pois Ele conhece os segredos do nosso coração." Ele conhece as nossas motivações, Ele conhece aquilo que realmente faz a nossa vida ter sentido para nós, aquilo que nós priorizamos. A palavra de Deus diz que o coração do homem ele está ali aberto, escancarado ao Senhor. Vários salmos de Davi, ele diz que nada está oculto ao Senhor, que o Senhor vê o seu coração, o Senhor sabe das suas intenções. A verdade é que nós não temos segredos para Deus. Hebreus 4:13 diz: "E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas." O Senhor vê todas as coisas. Quando eu era criança, eu ouvia muitos corinhos que falavam que Deus tudo vê. E sempre imaginava um Deus que estava ali, quase que uma cinta, olhando para mim e vendo tudo de errado que eu estava fazendo. Mas Deus, além de ver os nossos erros, os nossos pecados, Deus também vê aquilo que está entristecendo o nosso coração, Deus vê aquilo que está motivando o nosso coração, Deus realmente vê a nós por inteiro. Por isso que Davi diz: "Sonda-me, Senhor, me mostra, me revela", porque o Senhor tem conhecimento de nós. Nós podemos ter folhas de figueiras nas mãos, tentando nos esconder de Deus no secreto, mas precisamos de ter a consciência de que nosso Pai vê, e por isso não adianta essas folhas, nós devemos realmente largá-las. Adão revelou a sua quebra de intimidade quando tentou se esconder de Deus. Em nosso jardim de oração, nós precisamos ter consciência que quando nós buscamos esconder coisas de Deus, nós estamos quebrando a nossa intimidade com Ele. Por isso precisamos abrir totalmente o nosso coração em súplica, em confissão, revelando a Deus o mais íntimo do nosso coração. E que lugar melhor para fazer isso do que no secreto? Eu e Deus, podendo falar para Ele tudo aquilo que realmente se passa comigo. Nossas folhas de figueira são inúteis. Nós não podemos esquecer que é lá no nosso jardim de oração que nós estamos encontrando o nosso Pai. Ele é quem tudo vê, o Pai, e Ele agirá em justiça e amor. Nós somos dele
e Ele é Deus fiel. Seus olhos estão sobre nós. Vamos louvar esse olhar que está sobre nós com uma canção de Paulo César Baruch, Sob o Seu Olhar. Amém! Que maravilha saber que enquanto estamos ajoelhados na presença de Deus, na presença do nosso Pai, nós estamos envoltos em seu abraço. No seu caderno hoje você encontrará a página com adesivo escrito "E teu Pai que vê o que é secreto". Escreva aí uma oração, reconhecendo que seu Pai tudo vê. Abra o seu coração, tirando as folhas de figueira que você pensa que estão escondendo o seu coração do Pai. Agradeça a Ele por ser um Pai de justiça, de amor, e reconheça que Ele agirá curando o seu coração e sempre fazendo o que é bom para você. Escreva essa oração com suas palavras, guarde-a e volte sempre a ela, abrindo totalmente seu coração ao Senhor. Ela estará aí esperando por você para poder alimentar o seu coração, você poder ver as palavras, aquilo que você está confessando hoje ao Senhor e como no processo Ele vai tratar. Permaneça hoje e sempre consciente desse olhar de amor de Deus sobre você e usufrua dos braços do seu Pai.